Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o padrão ouro, né? O ouro, durante muito tempo, foi o lastro de várias moedas, né? Ali, um pouquinho antes da Primeira Guerra, a maioria das moedas elas tinham um lastro em ouro. Você poderia chegar nos bancos centrais e trocar aquela moeda que estava em circulação daquele país por uma certa quantidade de ouro. E aí, durante a Primeira Guerra, né, e durante a Segunda Guerra também, os países europeus principalmente, como eles estavam mais envolvidos na guerra, eles começaram a ter que se equipar para a guerra, né, como um todo, tanto gastar com infraestrutura de guerra, enfim, tudo mais. E os Estados Unidos foi o principal fornecedor, né, nesse tempo. Seja de armamento, seja de matéria-prima para algumas coisas. Enfim, os Estados Unidos eram o principal fornecedor dos maiores bens que esses países precisavam naquele momento. E o pagamento que os Estados Unidos recebia não era na moeda deles nem na moeda americana, era em ouro, né? Porque era algo que era mais confiável para os Estados Unidos assim receber. Até que no final da Segunda Guerra, os Estados Unidos tinham cerca de 70% da reserva de ouro mundial. E esses países, depois da guerra, eles não tinham como manter o padrão ouro, ou seja, trocar sua moeda por algumas gramas de ouro, né, se a pessoa quisesse fazer isso. Porque a oferta monetária era muito grande e a reserva de ouro era muito pequena. E aí teve o acordo de Bretton Woods. O que foi esse acordo de Bretton Woods? As moedas, né, os governos, principalmente os europeus, deixaram de vincular a sua moeda ao ouro e começaram a vincular ao dólar, né? O câmbio foi vinculado ao dólar. Então, e o dólar era vinculado ao ouro, porque os Estados Unidos tinham reserva de ouro suficiente, tinham uma política monetária equilibrada, uma economia que estava em plena expansão, né? Então, isso fazia com que os Estados Unidos pudessem deixar o seu câmbio, né, a sua moeda atrelada ao ouro. Até que, em 1971, o presidente Nixon, né, o presidente americano Nixon, ele extinguiu esse padrão ouro. Mas só voltando, o acordo de Bretton Woods dizia o quê? Se você tinha uma moeda, né, por exemplo, uma libra esterlina, você poderia trocar pelo dólar e trocar pelo dólar, você poderia trocar o dólar por ouro. Né? Então era como se fosse algo paralelo. Para você ter o lastro era o dólar e o dólar era lastreado em ouro. Certo? Até que em 1971 os Estados Unidos acabou com esse padrão ouro, né? E todas as moedas mundiais passaram a ser fiduciárias, ou seja, passaram a ser passaram a não ter lastro e passou a ser o valor de forma da confiança das pessoas. Ou seja, aquela moeda tem valor, aquela moeda compra tal bem e tal serviço pela confiança que eu sei que tipo aquele serviço vale essa quantidade aqui. Né? Então foi assim que o padrão ouro foi deixado de lado, né? E com o padrão ouro deixado de lado, as economias e os governos começaram a o quê? A ter uma liberdade de poder imprimir mais dinheiro, porque como eles não tinham mais necessidade de ter um estoque ali de ouro ou de algum outro bem que fosse o lastro, eles poderiam imprimir de forma desenfreada, digamos assim. E isso gera inflação, que a inflação é justamente essa oferta de forma expansiva de moeda na economia, ou seja, uma oferta abundante de moeda na economia que desbalanceia a relação oferta e demanda. Se eu tenho uma oferta muito grande de dinheiro na economia e a mesma quantidade de bens e serviços, eu acabo o quê? Fazendo com que esses bens e serviços tenham um preço elevado, porque eles não modificou a quantidade deles. Né? Eu tenho mais gente com mais dinheiro querendo adquirir esses bens e serviços, que continuam os mesmos. Então os preços começam a subir. Certo? Isso, os governos, como não tinham mais esse lastro, eles podem emitir de forma, né, descontrolada, digamos assim, a depender da sua política monetária, que justamente vai gerar inflações, tá? Que vai acabar gerando a inflação e a moeda vai perder o seu poder de compra com o tempo. Então, por isso, quando você tem alguns governos com um índice de inflação grande, né, crescente, como por exemplo o Brasil, se você pegar de 1994 até 2021 agora, nós temos uma inflação na ordem de 86%. Né? Então, R$ 100 em 1994 tinha um poder de compra que se a gente trouxer para hoje, esses mesmos R$ 100, ele equivale a R$ 16 em poder de compra, certo? Então, quando nós temos
justamente dados econômicos que dizem que a inflação em determinado país está subindo, a gente percebe esse aumento de preço, né? É justamente quando as pessoas começam a buscar ativos de proteção, ouro, o Bitcoin, né, que tem sido considerado uma reserva de valor. Ativos de proteção são justamente ativos que mantêm o valor com o tempo. O ouro, pela sua escassez, né, pela sua durabilidade, o Bitcoin está indo pelo mesmo caminho. Então, as pessoas acabam se protegendo dessa desvalorização e dessa perda do poder aquisitivo, né, com o dinheiro, buscando esse tipo de ativo.